CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos amigos aqui presentes, a quem nos acompanha de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de quarta-feira, neste horário das 15 horas. Já tivemos uma reunião pública hoje de manhã às 10 horas e teremos a outra às 7 horas da noite. Quarta-feira é o dia em que a casa aplica o passe de cura, e aí a gente conversa com a pessoa que estiver necessitando de um atendimento. Por isso a gente sempre pede que quem precisar do atendimento, após a reunião pública, permaneça no mesmo lugar, que o médium da casa irá conversar e ver a necessidade da pessoa. Muitas vezes a gente precisa mesmo vir muitas vezes à casa espírita. A doutrina espírita requer isso de nós, não é? Que a gente venha mais vezes, porque a casa oferece cursos, tem muito trabalho para fazer, temos muito grupo de criança, de jovens, de adultos. Então, nós temos trabalhos, nós temos estudos e nós precisamos de cooperadores, de pessoas que tenham vontade, estudando a doutrina espírita, de colaborar com os trabalhos da casa. É claro que para trabalhar, para evangelizar as crianças, é preciso que se façam os cursos primeiro, porque a gente tem que se preparar. Assim como o professor na escola tem que se preparar para dar aula para as crianças, mesmo quem vai alfabetizar, não adianta chegar e dizer, olha, eu sei ler e escrever, eu posso dar aula para a criança. Não é assim, não. Tem que fazer o curso, tem que estudar. Assim também é na casa espírita. A gente, para trabalhar com criança, precisa se preparar, precisa estudar. Então, tem os cursos aqui da casa, que funcionam todos os dias, em vários horários. É só a gente escolher o melhor dia, o melhor horário, que a gente tenha mais disponível para a gente estar na casa. Quando a gente aconselha que façam os cursos, a gente sempre lembra que quando a gente está iniciando, que devemos começar pelas obras de Kardec, para que a gente possa fazer um preparo, uma base, para depois nós entendermos melhor as outras obras. Porque aqui a gente estuda também Leon Denis, André Luiz, Ivone Pereira, mas as obras básicas, que são a de Kardec, são importantes da gente fazer. Então, gente, vamos estudar. Precisamos estudar. Temos reunião pública também aos sábados, de manhã às 10 horas e de tarde às 5 horas da tarde. Aos sábados nós temos o trabalho da obra social. Estamos atendendo centenas de famílias, por isso nós precisamos de muita ajuda. Então, a gente pensa, qual seria meu tipo de ajuda? Além do movimento grande da casa, então nós precisamos de quem possa colaborar na cozinha, na limpeza, mas precisamos de evangelizadores. Aí, novamente, a gente repete, para ser evangelizador, tem que estudar. E é muito bom trabalhar com as crianças, são crianças desde o berço até a idade da jovem, temos o grupo jovem, é um trabalho muito bonito. Todos, ao chegarem aqui no sábado, tomam café da manhã, depois, antes de sair, todos almoçam. Por isso, nós pedimos auxílio de todos que puderem colaborar. Ao fazer suas compras, lembrem do nosso CEAP, lembrem que nós precisamos de mantimentos, não só para o café da manhã, para o almoço, nós precisamos da cesta básica, que nós também distribuímos. Bom, depois desses pedidos todos, que a gente não pode deixar de fazer, porque a gente precisa, nós vamos iniciar a nossa reunião e nós verificamos que nós mudamos aqui o orador da mesa, seria o Léo, mas chegou a nossa querida Deusa. Sim. Deus sabe o que faz, isso aí. Mas é sempre um prazer, tanto o Léo como a Deusa nos dá uma alegria muito grande da gente ouvir, né?
Bom, às quartas-feiras, a gente usa como página de abertura uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é a leitura de número 137. O título é O Banquete dos Publicanos. É uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 11. E diz assim: E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Emmanuel nos explica. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos do apostolado. Trata-se de reunião entre amigos e familiares, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Vamos então fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Querido Mestre, amigo Jesus, estamos reunidos, Senhor, em Teu nome, agradecendo primeiramente pela oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita, que nos acalma, nos esclarece, nos equilibra. E te pedimos, Senhor, que envolva os companheiros que vão nos dirigir a palavra nessa tarde, para que possamos tirar muito proveito do que aqui foi falado. Abençoa, Senhor, esta casa, o nosso CEAP, esta casa de amor, onde nos sentimos abraçados pelos espíritos amorosos que aqui trabalham. Que todas as tarefas que estão sendo realizadas nesse instante estejam sendo abençoadas por Ti e por esses espíritos queridos. É em Teu nome, Senhor, em nome desses espíritos amorosos, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, a nossa companheira Deusa vai nos falar do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, os itens 14 e 15. Eu vou ler um pedacinho do item 14, que é o desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer minha pequena contribuição para vos ajudar a caminhar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento onde entrastes. Nós devemos uns aos outros, e somente por uma união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Que Deus abençoe a nossa companheira. Bem, meus irmãos, que a gente possa, absorver as bênçãos de Jesus
E eu peço até desculpa, até porque a agenda foi marcada com um ano, tá, Léo? Muito desculpa mesmo. E aí, eu sempre falo assim, eu até peço que não me ligue para confirmar, porque é tanta mensagem, né? Que a gente, às vezes, o tempo que você vai perder para confirmar ali, a minha geração não é tão conectada assim. Aí eu peço desculpa, tá, os irmãos, se eu causei algum embaraço, tá bom, gente? Nenhum. Mas o tema hoje é muito bom. Desprendimento dos bens terrenos, porque a doutrina, ela vai dando pra gente um balizamento de como a gente se comportar. E é só para isso, né? Eu ainda há pouco, quando eu vinha para cá, quer dizer, há bom tempo, eu conversava com uma irmã e a irmã falava assim, eu me sinto muito desencorajada, desiludida com as religiões. E aí ela citou alguns fatos que, na verdade, é postura de religiosos, né? Uma pessoa que nasceu uma neta com uma determinada deficiência, para ter uma dificuldade, e essa pessoa falou assim para outra, para a sogra, né? Pois é, né? Eu não sei porque esse pastor que nos atrapalhou tanto, não nasceu com ele isso. E aí, quem falava comigo falou assim, eu achei uma coisa muito interessante, porque se fosse para outra pessoa, ela falaria assim, você tem que aceitar, é a vontade de Deus, né? Mas agora na vez dela. E aí a gente quase sempre ouve esses desabafos, né? Que são desabafos que as pessoas têm direito de fazer, de colocar, tudo isso, né? Mas a gente fica olhando que uma coisa é o conteúdo da doutrina, outra coisa é o comportamento, né? E a nossa luta é cada vez mais ajustar o nosso comportamento ao que a gente aprende, para ter uma certa coerência, né? Não adianta eu falar na imortalidade se no momento que o ente querido desencarna, eu me revolto contra Deus, eu me rebelo. Então, a doutrina, por isso que assim, é pouco a pouco. A gente vai aprendendo aos poucos, vai entendendo aos poucos, né? Ainda há pouco o Gracildes falava aqui da necessidade do estudo, e é um estudo para sempre, né? Não existe aquela história, eu já estudei, né? Não existe isso. É para sempre. Eu até falo, e tem pessoas que gostam, né? Eu cheguei a assistir a aula com a Dona Ivone do Amaral Pereira, lá no Leon Denis. E aí, era muito interessante que alguém ali ia um trechinho, aí ela fazia assim, pedia para parar. Aí ela comentava o trecho, mas ela comentava o trecho trazendo assim, livro dos espíritos, livro dos médios, a Gênia, ela trazia. Naquele momento, né, eu jovem ainda, eu falava assim, deve estar doutor Bezerra falando, né, deve estar Roberto falando. Aquela ideia da preguiça e do menor esforço, que a gente às vezes abraça, né. E aí, mais tarde, eu fui saber pelo Afonso, que foi grande amigo dela, da metodologia que Dona Ivone tinha. No dia 1º de janeiro, ela pegava o livro dos Espíritos e lia 6 páginas. E assim, cada dia do ano, ela ia lendo 6 páginas. Quando ela chegava no final do ano, ela já tinha conseguido ler até obras póstumas, porque o Evangelho é de todo dia, né? E agora, aí uma vez eu cheguei para o Altivo e falei assim, puxa, Altivo, quem fez isso? Por mais de 60 anos na sua vida, ele colocou assim, tem respostas espíritas para qualquer problema que surja. E aí, a gente que vê a vida da Dona Ivone, né, não só o que está no livro, mas a gente ali no céu vivenciou muitas questões dela, que testemunho de coerência de fé. Porque quando a gente vê, assim, autor do livro, né, a gente faz uma fantasia, né, que é aquela criatura, é aquele médium que está acima do bem e do mal, a gente não pensa nas dificuldades financeiras que ela teve, jamais mercadejou com a doutrina, isso é um exemplo muito sério, né, ela fala assim, já que ela tinha muita sensibilidade mediúnica, então, ela não morava com ninguém, que ela falava, ninguém é obrigado a se acomodar aos meus achaques. E aí ela falava assim, eu moro onde meu dinheiro pode pagar. E como ela era costureira, né?
chapeleira, essa parte de artesanato, quem trabalha com isso sabe que só ganha muito elogio, né? Todo mundo elogia, né? Mas na hora de pagar, né? Ah, uma coisa tão pequenininha, que gastou tão pouco material, a pessoa não valoriza o talento de quem faz, né? Então ela ia mudando, né? E aí a gente sabe que o altivo era o fiador dela, né? Era aquele amigo que foi o fiador dela. Então, essa questão da gente colocar a doutrina dentro da gente, entender a lógica de Kardec, é fundamental para a gente se considerar espírita. Porque enquanto a gente não faz isso, a gente vai tendo as resoluções de acordo com o que todo mundo acha, de acordo com o que eu perca menos, né? E o Desprendimento dos Bens Terrenos é um texto muito grande, mas muito interessante para o nosso entendimento. Ele vem dizendo, no primeiro momento, né? Da verdade, essa frase eu amo. Nós nos devemos uns aos outros. A gente às vezes não tem noção disso, né? A gente não tem noção do quanto o anônimo, aquela pessoa que eu às vezes nem olho, ela me ajuda. Ela me ajuda a respirar, ela me ajuda fluidicamente, ela me ajuda de qualquer maneira. Muitas vezes até com um olhar de simpatia, com um olhar de bondade, com qualquer coisa, até com uma coisa boa que fale da gente, né? Está ajudando a gente. Então ele fala dessa dívida. E nós, enquanto sociedade, nos devemos uns aos outros, sim. A sociologia fala que o homem é um animal social. Há necessidade de contato. E a gente vê que a falta de contato é tão séria que a Inglaterra criou o Ministério da Solidão. E aí a gente pensa, puxa, mas criar um ministério é tanto dinheiro, né? Mas é o que eles dizem. Gastar com o ministério, a despesa com o ministério, é muito menor do que a despesa com a saúde mental. Porque a partir da pandemia, as pessoas foram ficando, né? E aí chega no momento que as mídias sociais, né? Que o smartphone que é o grande meio de contato, né? E muitas vezes até da independência. Que aí tudo que eu quero eu acho na internet, então não preciso de ninguém, não preciso perguntar nada a ninguém, também não preciso agradecer nada a ninguém, não preciso... Então, essa situação que a gente acha excelente é doentia, é patológica, é psiquiátrica. E quando eu entro nesse nível de doença, o tratamento não é tão rápido, né? E a cura... Segundo a ciência, né, é improvável. A gente sabe que a gente tem a visão espiritual diferente, né? Porque muitas vezes a criatura pode entrar num processo desse por obsessão, né? E aí a criatura não consegue, né? A gente sabe que tem pessoas que não conseguem nem dar conta da vida profissional em função da dependência que cria dessa comunicação, né? Mas a gente deixa de exercer essa posição que é o que Jesus falou no Pai Nosso. Mestre, ensina-nos a orar, falou Pedro. E aí Jesus começa a oração com o Pai Nosso. Gente, se o Pai é nosso, a gente é irmão dos outros. Se a gente é irmão, para ser irmão eu dependo, né? Não é isso? Irmão depende do outro. E quando a gente fala em dependência, não é dependência só financeira, né? Até para se colocar dentro da escala da família, né? Eu sou o irmão mais novo, eu sou o irmão mais velho, né? Essa organização que, na verdade, ajuda a gente a se organizar espiritualmente e mentalmente. Então ele vem dizendo que nós nos devemos uns aos outros, né? E é entre essa união, entre os desencarnados e os encarnados, é que a regeneração será possível. E aí a gente começa a ter um outro cuidado no nosso movimento espírita. Muitas vezes, há situações aí em que se pensa em espiritismo sem espíritos. Então as casas vão abolindo passe, né? Vão abolindo... E não precisa isso, né? Inclusive, muitas vezes até algumas casas fecharam e continuam só com trabalho online. E aí no trabalho online tem atendimento fraterno, tem vibração, tem isso, tem aquilo. E a gente vai perdendo essa questão. De olhar o outro, de dar lugar ao outro,
Não dá lugar, né? Olha a beleza do Léo, né? Preparou o estudo bonitinho, né? E aí, né? Chegou. Só tem uma vantagem, ele foi me evangelizando. Então, isso aí é o amor que não se mede, né? É o amor que não se mede, que tá rindo. Mas observa só, mas isso de dar lugar ao outro, de ouvir o outro, de dar atenção, né? De agradecer ao outro por um favor prestado, de se sentir feliz por prestar um favor. São situações interessantes e no contato com a espiritualidade isso nos ajuda por quê? Porque eles vêm contar a situação deles, não é? Eles vêm contar. Olha, eu vivi egoisticamente, a minha vida era só a minha família e olha só como eu estou no plano espiritual, sem referência, né? Ou então, eu vivi, e aí ele vai falando aqui mais outras questões que a gente vai vendo daqui a pouco, ó. Do amor para os bens terrenos, né? Eu vivi juntando. E agora desencarnei. Olha a dificuldade que a família está. Porque fica uma dificuldade, gente. Questão de bem terreno não precisa ser muito. A gente pensa, não, mas é só quando é muito, né? Não, gente. Olha, tem uma situação que a gente, graças a Deus, foi chamado lá da Dona Tereza, né? Para interceder. Assim, gente, um kitnet numa comunidade. A situação foi tão séria que chegou quase à morte. Só uma briga. Porque aí tinha a pessoa, o filho da pessoa que não era filho do primeiro proprietário, a pessoa casada antes, que tinha filho também, e uma confusão, uma briga, por uma coisa assim, mínima. Olha só. Então, mas por que a gente não resolve antes? Pelo amor, né? Eu não vou falar que vai ficar para Gracildes, porque sei lá, né? Sei lá o que, gente. Tudo que é material vai passar, o nosso corpo vai passar. Que não adianta falar Deus me livre e me guarde, porque tudo, tua matéria perece. Então o nosso corpo vai ficar por aí. E aí, quando eu desencarnar, eu vou cuidar de quê? Eu vou cuidar de mim ou eu vou ficar preocupado com coisas que eu não tenho mais controle, que a gente não vai ter mais controle. A conta bancária vai ficar lá. E se não tiver organizada, vai para os cofres públicos. Para acontecer sei lá o quê, né? Os móveis, a casa, o carro, tudo isso. Por isso que tem uma coisa chamada previdência, né? A gente tem, alguns de nós, tem direito a deixar uma pensão para alguém, né? Ah, não, quando eu tiver tempo, a gente ouviu muitas coisas assim, tá, gente? Quando eu me aposentar, eu vejo isso. E a colega aposentou naquela sexta-feira, né? Foi em casa. Na segunda-feira, ela começou a ter sentir mal, o ar foi faltando, desencarnou. Aí, pela questão da profissão, tinha direito lá, né? A um pecúlio, né? Tinha direito a deixar, e não deixou nada para ninguém, porque ia cuidar daquilo após a aposentadoria. E às vezes a vida aposenta a gente antes do trabalho, né? Então, deixar as coisas organizadas, né? Principalmente as coisas que a gente tem mais apego, né? Eu já falei lá em casa, meus livros, quem vai definir é a Tereza Almeida. Aí a Tereza Almeida já falou assim, e aí eu passo por Tereza Dávila. Tem que decidir, gente, porque senão, vamos que alguém cisme, né? Não sei, eu desencarno a mercada de novo e alguém que chega assim, tem muito livro ocupando muito lugar, vou fazer uma coisa, vamos chamar a Conlurb para jogar tudo isso fora. Pode ser. Eu vou ficar contente? Não tem evolução para isso não, hein? Eu não tenho evolução para isso, eu vou assim, aquele livro que tinha o autógrafo do Chico, aquele livro que o Altivo assinou, eu vou ter uma dor de alguma coisa que eu não posso usar mais, que eu não preciso mais, percebeu, gente? E o apego faz doer. Hamed, no livro As Dores da Alma, ele tem uma expressão que ele diz assim, vamos prestar bem atenção nessa fala. Atrás de cada sofrimento existe um apego. Ele falou isso.
Aí ele falou isso, e a gente no encontro de Jesus, a gente gostou da frase, né? Mas aí, pessoal, para gostar da frase, vamos ver quais são os sofrimentos causados por apego. E naquele momento era um grupo grande, né? De 80 pessoas, e ficou para pesquisa. Gente, o grupo, né, levantou 160 sofrimentos sérios, humanos. E que a causa era o apego a alguma coisa, ou a alguém, ou a alguma situação. Porque às vezes eu posso não ser apegado a um objeto. Posso não ser apegado a uma pessoa, mas posso ser apegado a uma situação. Quer ver uma coisa? Apego a cargo. Né? É transitório. Mas aí eu tenho uma função, né? Aquela situação toda. Aí eu desencarno. Aí quando eu desencarno, ninguém vai fazer como eu, porque assim, gente, a gente é diferente, cada um de nós legisla diferente, né, gente? Legisla. Teve uma situação, essas situações comuns da vida, né? Em que a gente estava Foi quando? Foi no almoço do Teresa Daves, o almoço. E aí tinha a azeitona, porque é sempre assim, o que se ganha, né? Então existe azeitona já picada, descascada, mas aí deram pra gente um latão de azeitona com caroço. A gente não vai falar assim, não quero não, né? Casa espírita não existe isso, né? E aí nós botamos uma pessoa para descascar a azeitona, né? Desencaroçar. Aí a pessoa botou assim, ó, a azeitona na tábua, pegou a faca de corte e começou. Aí alguém olhou, né? Olhou pra mim, a gente da cozinha e tudo. Eu falei assim, vem cá, não está fazendo? Deixa fazer. Aí a pessoa vai dizer, mas aí vai ser a última coisa que vai se usar, não vai coisa nada. Deixa, porque muitas vezes você mudar a técnica do outro, e aí daqui a pouco a pessoa foi com uma facilidade, gente, naquele latão, que é aquela coisa toda, a pessoa deu conta bem antes do que precisava. Era o jeito que a pessoa tinha que fazer. Agora se eu faço assim, ó, faça assim, né? Aí eu vou explicar como. A pessoa podia até se cortar, porque não sabia, não tinha o mesmo jeito, né? E demoraria mais, porque estaria aprendendo e fazendo. Então, gente, a questão de apego a modo de fazer também é uma coisa muito séria, né? Modo de fazer. O apego àquele lugarzinho que eu sento no sofá. É o meu cantinho. Aí se o marido senta e fala assim, puxa, só para implicar comigo. Não é, gente. O apego à minha rotina, eu andei até contando uma situação, né? Porque assim, o Weber acorda mais cedo que eu, bem mais cedo. Aí, na hora que eu levanto, que vou ver as minhas questões lá, né? De higiene, de cozinha, vou pra cozinha, aí ele vai também. Na hora. Aí, ele vai e pega o óleo de coco. Eu tô na pia. Aí ele vai ter que lavar a colher ali. Aí eu falo assim, puxa vida, mas que implicância, essa pessoa acordou meia hora antes de mim, por que só agora? Aí teve um encontro de Jesus que falava sobre humildade, né? E a humildade passa por isso. E aí eu fiquei pensando, mas peraí, mas por que eu sou dona da pia? Eu sou dona da casa do fogão, aí o que eu passei a fazer? Aí ele chega para lavar a colher na pia, eu passo pro fogão. Aí daqui a pouco ele vai pro fogão, eu vou pro liquidificador. E a gente vai trocando, né? Não há necessidade de você criar uma briga por apego a uma rotina. Aquilo que você pode fazer agora, você pode trocar a atividade daquela hora e fazer nessa, sem problema algum para ninguém. Percebemos, gente? Então, quando ele fala que é apego aos bens materiais, a gente vai pensar só no dinheiro. Mas é tudo que faz parte da nossa rotina material. Tudo que faz parte. E que cria uma dependência e que, se não acontecer daquele jeito, vai gerar um sofrimento. Tá? E aí ele vai mais um pouquinho pra gente, né? Porque quando a gente entra nisso, a nossa faculdade de amar diminui. A nossa faculdade de amar, ela fica resumida às coisas materiais. Então eu só gosto de fulano se fulano puder
me fazer algo, causar algum benefício, né? Me trazer alguma coisa. E aí eu perco aquela beleza que é o gostar porque gostar, não é? Engraçado que eu, antes de vir, eu estava vindo, né, de manhã, estava pensando, aí eu falei assim, seria tão bom encontrar a Gracilde Rio Branco. Eu pensei, porque quando eu venho aqui, eu venho de manhã, eu não encontro, às vezes eu encontro o Léo na corrida, né, mas eu não encontro só à tarde. Aí cheguei ali, encontrei e sentei, gente, mesmo que eu fosse assistir a reunião, é um prazer da alma que não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que pague. Não é porque o fulano vai dar um presente ou vai fazer alguma coisa, não. É o prazer de você encontrar uma alma amiga. Isso é muito bom para todos nós, né? E aí ele coloca, será que quando a gente está com muito dinheiro, a gente está muito bem? Porque é uma ideia assim, né? Tá com muito dinheiro, tá muito bem. Aí ele fala até a imagem muito boa de Lacordaire. Não parece que é uma cesta cheia de espinhos, tá? A cesta tá bonita, mas por dentro tem uma víbora, tem um monstro. E quem tem oportunidade, né? Muitas vezes de conviver com pessoas endinheiradas, né? Tem, né? Tem bastante. Quer dizer, é bastante assim, na verdade é 1% da população mundial que detém a fortuna, né? Mas tem pessoas assim. Mas é interessante, gente, as que eu conheço, eu não vi até agora nenhuma com um grande problema. E o grande problema surge à medida que você entra como amigo e aquele amigo não tem nada. Aquele amigo, né? O que eu tenho para oferecer? Só amizade, né? Materialmente nada. Mas aí a pessoa fazendo uma confiança. E aí daqui a pouco você vê a dor que aquela criatura traz, muitas vezes por uma incompreensão, por uma dificuldade. Ele já desencarnou, mas eu posso falar, mesmo está na mídia, né? O nosso Gugu Liberato, né? O Augusto Liberato. Havia um programa na extinta Rede Manchete que se chamava Dinheiro. E aquele programa, né, o foco era entrevistar as grandes fortunas do país, né? Então, Antônio Hermílio de Moraes, Hebe Camargo, essas pessoas assim que eram grande fortuna. E uma vez foi o Gugu Liberato, novinho, imagina, quantos anos, né? Novinho mesmo. E aí a pessoa que entrevistava, o apresentador, que eu não posso falar o nome, que ele ainda está encarnado, perguntou assim, né? Augusto, você pretende casar? Aí ele falou assim, olha a resposta, eu tenho que ter filhos para tomar conta dos negócios. Aí a pessoa parou assim, ele falou assim, porque na verdade, fulano, eu não sei se aquela mulher que se apresenta, ela ama o Augusto Liberato ou o personagem Gugu. Eu lembro que naquele dia estava eu e meu marido assistindo, né? E a gente naquele momento tinha o hábito horrível de ter televisão no quarto. Agora a gente não tem, mas tinha aquele hábito, né? E nós estávamos assim, recostados na cabeceira da cama, olhando o programa. E na hora que ele falou isso, foi interessante. Nós olhamos um para o outro e para mim as minhas lágrimas caíram sem eu querer. Porque você já pensou que infelicidade você não saber se a pessoa olha, a pessoa cumprimenta você porque gosta de você ou gosta do seu dinheiro. Isso é, gente, isso é um vazio. Aí ele falou assim, eu só tenho certeza do amor da minha mãe. É claro que é um amor grande, tudo isso, mas imagina, e aí eu vou falar a gente aqui, né? Se a gente não tivesse certeza de outros amores. Mas minha mãe desencarnou, fez 1 ano agora, né? Aí se eu só tivesse certeza do amor da minha mãe, eu estaria num luto interminável, né? Mas eu chego, eu tenho certeza do amor do Léo, eu tenho certeza do amor de Gracilde, do Blanco, né? Tenho certeza desse amorzinho novo, né? Que a gente vai fazer, eu tenho certeza de determinadas criaturas. No outro dia, a Raquel, me levando, ela falou assim, tia Deusa, minha evangelizadora. Então, gente, são amores que você conquista na vida que sustenta, porque amar e ser amado é necessidade nossa. Então, o dinheiro, a fortuna, os bens materiais não são garantia de amor para ninguém. E, na verdade, o que fica é o amor. E aí, Lacordaire fala mais um pouquinho para a gente. Olha só. E aí ele vai falando
dos dois vícios, né, gente? Que é o apego, mas ele fala outra coisa, que é a prodigalidade exagerada. Que a gente às vezes pensa que é caridade, né? Ah, fulano deu tudinho. Muitas vezes o dar tudinho é uma forma egoísta da que a pessoa tem de fugir da administração, porque é muito mais difícil administrar do que dar tudo, né? Então a gente tem duas situações: a avareza, em que eu só guardo, e a prodigalidade exagerada, que eu dou tudo. Entre esses dois, aí é muito lindo de falar, Deus colocou a caridade. E a caridade é o quê, gente? A caridade é alguma coisa pensada, né? É alguma coisa que eu tenho que olhar para o outro, eu tenho que ver a real necessidade do outro, e dentro da necessidade do outro eu vou ver a possibilidade de minorar aquela dor. Muitas vezes eu não tenho chance de resolver em si. E aí sobre isso, aí tem as histórias, né, que a gente tem que, da vida, né, de Dr. Herman. Uma pessoa extremamente amiga minha, muito amiga minha, chegou e falou assim: olha, eu estou numa situação horrível, né? Horrível, tá faltando... Aí falou, né? Da falta de alimento, da questão até de cortar os serviços básicos de luz, água, tudo isso, falou. Aí o altivo estava perto. Aí a pessoa virou, a pessoa falou: eu, como naquele momento, assim, eu não tinha o dinheiro todo para ela, para dar, mas eu podia fazer um empréstimo. E eu fiz um empréstimo, né? Alto. Aí a pessoa viajou para a Europa, fez um tour na Europa. Mas eu deixo falar antes disso. Quando a pessoa me pediu, o altivo me ligou, e aí o pessoal mais antigo da casa sabe, né, que tinha essa facilidade, e ele virou e falou assim: olha, Deusa, sobre aquele assunto, o doutor Herman falou que a pessoa ainda não chegou no fundo do poço, para você ficar quieta, né? Aí, na minha cabeça, meu livre-arbítrio falou assim: eu vou esperar a pessoa chegar no fundo do poço, se eu posso fazer. Olha só, gente, aí eu fiz. Aí fiz. Como era um empréstimo de um valor alto, né? Foi em algumas prestações, né? Bem, aí a pessoa viajou para a Europa. Aí. Só que ela viajou, quando ela voltou, tinha de novo, né? Água, luz, comida, e aí eu não podia ajudar. A única coisa que eu podia fazer era sentar com ela, num caderninho, anotar o que ganhava, e anotar as despesas, não podia fazer mais nada. Então, observa, nesse momento em que eu fiz o que a pessoa quis, eu não fui caridosa. Foi uma ideia da prodigalidade, né? Já que eu posso fazer, eu vou dar, mas eu vou dar para quê? Né? A pessoa tem equilíbrio para usar aquilo? É isso, gente. A gente tem, então a gente já vai pensando aqui que a caridade legítima ela vai depender o quê? Da evolução, né? Da sensibilidade, o que o outro precisa. Às vezes, e aí quem trabalha com população de rua, é muito comum isso, né? Eles conhecem a gente, não é pela carinha não, eles conhecem a gente pela vibração, porque está passando às vezes outras pessoas, às vezes até muito mais bem postas, e eles decidem a gente. Aí, a questão da comida, né? Eu não sei assim por aqui, mas na Tijuca a gente tem pessoas que oferecem a comida a R$12, né? A quentinha, com guaraná natural, uma coisa assim, né? Aí, eles chegam e perguntam, eu falo assim: tia, dá para ter uma quentinha? Aí a gente fala assim: mas o que você quer? Aí alguém olha assim: o que quer? Gente, assim como a gente não come tudo, se é o mesmo valor, o outro... Porque eu passei por uma situação também, aí vou contar da questão dos bens materiais, né? Essa o Léo até já sabe. Naquele dia eu saía do Leão Denis, era um dia assim, hoje ainda está com solzinho, meio nublado, né? E tinha ocorrido um evento e eu levei lá uma quentinha com 12 bolinhos de bacalhau, né? Que tinha para o nosso lanche, um dia de sábado, à tarde. Quando eu estou atravessando a Avenida Maracanã, assim, gente, o rapaz chega e fala assim: tia,
Com todo respeito, não comi nada até agora. Ele foi me acompanhando até um mercado que tinha, né, ali. Aí eu falei assim, ih, meu filho, só tenho bolinho de bacalhau. Ele, serve, tia. Entenderam o meu sentimento dele? Olha como é que passa na cabeça da gente, né? Então, quem está com fome, não precisa comer bolinho de bacalhau, né? Não precisa, né? Aí eu falei assim, olha, você espera lá, que eu vou completar aí com umas coisas, com pão, tudo isso. Ele falou assim, mas deixa o bolinho aqui. Gente, ele sentiu que eu poderia, né, desistir outra coisa. Aí fui, né, no mercado bom, né, aí peguei o pão, né, abri o pão, aí tinha aquelas folhas, aquelas saladas, né, aí passa requeijão, salada, tudo isso, compra o que ele vai beber e tudo. Olha a minha ideia. Naquele momento eu estava muito ligada à questão da nutrição. Aí eu falei assim, olha, você põe os bolinhos aqui no pão, né? Põe o bolinho no pão, que aí eu pensei, né? Aí fica um sanduíche perfeito, que já tem as fibras, tem as folhas. Ele falou, olha, tia, eu vou comer esse pão com esse queijo, essas folhas, porque eu tô com muita fome. Agora, não pensa que eu vou estragar esse bolinho de bacalhau que tá muito bom aqui, não, que não é assim. E ali eu aprendi, porque às vezes a gente quer que o outro faça o que a gente faça. Imagina, gente, quem até 5 horas da tarde tá com fome, se vai pensar em tabela nutricional, caloria e fibra, não vai pensar nada disso não, quer é botar alguma coisa no estômago. Então, a questão da caridade também passa por isso. Não é oferecer ao outro o que eu quero, mas oferecer ao outro o que ele precisa. E para isso, não é só o recurso material. É claro, como a Gracilde falou no começo, o recurso material é importantíssimo, mas eu tenho que ter sensibilidade. Às vezes, não é nem a comida, é uma palavrinha. É uma coisa que o Weber exige, né, da gente, né? Olhar nos olhos, apertar a mão, saber o nome da pessoa. Essa ligação. Porque enquanto você está olhando o olho, está apertando a mão, está perguntando o nome, está havendo ali o quê? Uma troca fluídica. E muitas vezes é o que a criatura precisa para chegar a uma casa daquele jeito, desmoronada, para enfrentar uma crítica, para se manter de pé, né? E aí vem Marla Cordé, uma delícia esse estudo. Aí ele fala, tudo vem de Deus e tudo retorna a Deus. Sois depositários e não proprietários. Gente, até no corpo a gente está alugado, né? Meu corpo. Às vezes vem ordem de despejo, né? Vai despejo, a gente, puf, acabou, né? Então, quando eu começo a entender que tudo da vida material é transitório, né? A gente não é dono de nada. E vocês já viram, gente, que às vezes as coisas saem das nossas mãos ou das mãos das pessoas assim, ó. Como é que pode ser? Você, meu Deus, a saúde, né? A beleza. É muito interessante, a ver tem na internet o antes e depois, né? Aquelas pessoas que eram os símbolos, né? E é quase sempre muitas mulheres, né? A mulher que era o símbolo ali, né? Aí você olha agora e fala assim, olha só como é que está, né? Tá curvadinha, tá assim, porque a matéria perece, gente. Então, quando ele fala que é depositário, aquilo que eu tenho em termos materiais, tem um vizinho meu que é uma beleza, seu Francisco, na vila, ele fala assim, a gente não é dono de nada, a gente só está tomando conta. Eu acho essa expressão dele, a gente está tomando conta, né? E aí, quando eu tomo conta, tem que tomar conta bem, não tem que tomar conta bem? Então, se eu tenho lá comida, se eu não cuidar bem da comida, a comida vai deteriorar, não é? A comida vai perder a validade, né? A comida vai perder o sabor, tudo isso, né? Se eu tenho dinheiro, recurso, eu também tenho que administrar bem. Se eu não administrar bem, a coisa deteriora, a coisa não fica bem, né? Então ele diz o seguinte, mas dá, o bem que Deus vos confiou, desperta em vosso coração uma ardente e incessata cobiça. E aí vem a questão da cobiça, gerando apego, e a psicologia comum fala o seguinte, quando eu sou muito apegado em dinheiro, é que a minha relação de amor é fraca. Interessante, né?
Esse apego ao dinheiro é assim, a única coisa que eu tenho, né? Então é uma pobreza afetiva. Ah, então quer dizer que quem dá o dinheiro todo está muito bem? Também não. Mas quem está na caridade, a caridade é a certeza do amor de Deus na vida da gente. É certeza. Hoje, uma amiga que faz atividade física, né? Ela é voluntária do INCA 3 e é voluntária da Casa Ronald. Faz os trabalhos dos dois, né? Uma senhora, né? E é interessante que mesmo sem saber de tudo isso, você olha para ela, passa uma generosidade, uma coisa tão boa. E ela não é assim, vamos dizer assim, no estilo das pessoas da turma da academia, não. Ela já é uma senhora, ela tem um estilo mais, né? A gente é mais alegre, ela tem um estilo assim mais contido. Mas o que ela passa de coisa boa, por quê, gente? Essa administração, né? Administração. Do tempo dela, do que ela pode fazer, né? O estar no INCA não é uma atividade muito fácil, a Casa Ronald também não é uma atividade muito fácil, mas essa doação que ela dá do tempo, das habilidades, ela é uma boleira muito boa, né? Das habilidades que ela faz, tudo isso é uma riqueza, é caridade, muito maior no caso dela, do que se ela pegasse assim, ó, estou dando lá 100 mil para a Casa Ronald, estou dando não sei quanto para o INCA, muito mais. Porque é o capricho com que ela faz isso, né? Aí ela acorda e fala mais um pouquinho, que eu estou querendo chamar, colocar aqui os pedacinhos que a gente não quer perder. Ele vai falar aqui agora da economia e previdência, o que é a cobiça e a avareza. Ou chamar de generosidade, o que é apenas prodigalidade e em proveito próprio. E ele fala do pai de família, que a gente já acaba olhando a questão da transmissão da riqueza, né? Aí o pai de família fala assim, eu estou juntando dinheiro para os meus descendentes. Eu não quero que meus filhos passem uma situação de miséria, tudo isso, né? E aí ele fala isso. Só que, enquanto ele está encarnado, o dinheiro está na mão dele, né? Ninguém usa e vai ali. E sabe lá Deus o que vai acontecer com os descendentes na partida dele. Porque se não houver uma educação para administrar, e aí Kardec pergunta, mas então será reprovável a questão da herança, né? Ele faz na questão 15, ele faz essa pergunta e é respondido por São Luís, né? É reprovável a herança para transmitir ao descendente? Aí São Luís fala que não, pode fazer isso. Porque, olha que interessante, quando Deus quer que a fortuna passe a outras mãos, vai passar. A Nádia do Couto Vale, uma amiga muito querida, ela fala uma coisa, ela fala assim, olha só, gente, não vamos resolver na mão de quem fica a fortuna, não. Deixa isso por conta de Deus. Porque vocês já viram, gente? Tem gente que ganha e não consegue administrar. Tem gente que ganha e consegue multiplicar. E aí eu vou falar uma outra questão de fortuna, de dinheiro, de administração, para a gente observar que a vida da gente é aprendizado. A gente está para aprender a lidar com coisas, que é o concreto, para a gente entesourar valores, que é o que está na alma. A gente lida com coisas para adquirir valores. E certa feita, um programa que tinha às sextas-feiras, numa TV aberta, eles foram lá no sertão da Bahia. E foram lá, viram 3 famílias que viviam naquela questão abaixo do nível de pobreza, a questão da miséria. E nas 3 famílias havia fome. E eles levaram, eu vou passar pro dinheiro da agora, tá, gente? R$50 para cada família. R$50 para cada família. Tudo bem, né? Aí, e voltaram dali a uma semana e depois a um mês. A primeira família, família A, ganhou R$50. Saíram para quê? Para comprar comida. E aí, quando eles voltaram na outra semana, o armário estava vazio, né? Porque aqueles R$50, comprou a comida acabou. A família B comprou comida, mas comprou coco. É barato, né? Na Bahia é barato, né?
E aí, o que fez? Fizeram cocadas para vender lá para o turista, lá no Pelourinho. Então, nessa família B, tinha lá um pouquinho de coco, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de feijão, um pouquinho da mistura da farinha, né? E só isso. Mas a dona já estava fazendo lá as cocadas que seriam vendidas lá no Pelourinho para os turistas. E a família C, ela viu que ali era uma população que tinha muitas lavadeiras. Então, eles compraram comida assim. Mas junto com a comida, compraram 1 litro de cloro para fazer 5 litros de água sanitária. E aí venderam, porque era difícil. E aí naquele momento, eles já estavam com 1 galão, né, de cloro, produzindo água sanitária e com a comidinha ali. Olha só, gente, o dinheiro foi o mesmo para as 3 famílias, né? Mas a que foi mais imediatista matou a fome, continuou com fome. Aqui pensou um pouquinho, investiu em trabalho, né? E a outra investiu em quê? Em oferecer um serviço, né? Em oferecer um serviço. Ao invés de fazer a própria cocada, oferece condições para quem quer trabalhar. Percebemos, gente? Então, não é muito nem pouco. Muito e pouco é a forma como a gente sabe lidar com aquilo. A minha avó materna, ela falava uma coisa que a gente aprendeu. Bonitinho é o feio arrumadinho. Então ela teve 8 filhos. E naquele momento não tinha lei da adoção, né? Criava, as pessoas davam assim e criavam. Então, 8 filhos naturais, né? Consanguíneos, e mais 3 que ela criou. Então eram 11 pessoas dentro daquela casa, 11 pessoas. Mas era meu avô 13. A casa tinha horta, né? Tinha horta e quintal. Então na horta tinha lá aquelas verduras todinhas, tudo plantada por ela. Cada dia uma verdura. Então, qual era a comida do almoço? Era feijão, arroz todo dia. Uma verdura, qualquer que fosse lá do quintal, e um legume ensopado. Por quê? O legume ensopado, de um pedacinho assim de carne, né? Fazia comida para todo mundo, né? Mas tudo com muito capricho, muito bem temperado, tudo isso. Quando chegava o período do mês em que não tinha mais carne, a casa tinha galinha, então tinha ovos. E aí tinha feijão, arroz, a verdura, o ensopado sem a carne, né? Ela refogava, fazia, enfeitava lá com tomate, salzinha, tudo isso. E o ovo cozido, ela cozinhava o ovo num ponto duro. Cortava ao meio e na gema ela colava com azeite uma folhinha de salsa e fazia as travessas. Olha só, aí a minha mãe, as minhas tias, né, tudo isso, chegavam na escola e falavam assim, gente, hoje vai ter, hein? Aí traziam umas 4, 5, 6 colegas para almoçar em casa. Observa, quando elas cresceram, né, e contando, elas falavam assim, gente, a gente nunca viu aquilo como falta, como escassez. Tanto que trazia mais gente. Depois a gente falou assim, meu Deus, a coisa estava apertada e a gente trazia mais gente para almoçar. Mas por quê? A forma como a vovó encarava a questão. A mesa bem posta, né? Tudo isso fazia diferença. Então, gente, a riqueza, ela é muito mais o que a gente é, como a gente lida e o que a gente aprende da vida do que aquilo que vem. E aí, quando aquilo que vem, né, o que a gente adquire, a gente não consegue administrar, a misericórdia divina, por caridade, tira das nossas mãos, a gente perde. É caridade, gente. Porque entre a gente usar mal e não usar, é melhor não usar. Né? E aí vem mais um pouquinho aqui. Eu tenho 5 minutos, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Aí ele fala aqui, a questão da herança para os filhos, né? Tem até livros, né? Pais ricos, né? Filhos pobres, não é isso? Pai rico, filhos pobres. Por quê? A criatura que usufrui da fortuna e não sabe como é ganha, ela vai dissipar. E aí a gente vê na modernidade, muitas vezes, por ter pessoas que façam, a criatura não faz nem a própria cama, né?
Olha, esse negócio de fazer a cama é tão sério que um autor, e esse autor ele não é personal organizer, nada disso não. Ele escreveu, faça a sua cama. Porque é o primeiro movimento que eu faço de respeito a mim mesma. E aí, eu com um sobrinho do coração, né? Foi me evangelizando, ele tem muita liberdade de falar. Aí eu chego na casa dele, aí tá lá a cama dele e dos filhos arrumados, os dois. Eu falei assim, o que é isso, fulano? Aí eu falei assim, não, a gente não vai dormir de novo? Aí eu falei assim, olha só. Aí eu comecei a falar, olha só, é por isso que você trabalha, e o dinheiro, é essa confusão toda. Tia, começa a arrumar a cama, em um mês você me fala. E ele começou a arrumar, e os filhos também, né? Como a tia Deusa falou, que dá certo, né? Aí o adolescente disse, opa, vou conseguir ser melhor na escola, né? E a menina também, aquela coisa toda, começaram a fazer. Porque é a organização do que se tem. Você tem uma cama, você tem um colchão, você tem lençol, você tem coberta, você tem travesseiro. Quando você lida com os seus bens de qualquer maneira, a vida trata você de qualquer maneira. E aí você não consegue ter nada. Mas quando você tem o agradecimento por aquilo que Deus lhe dá, automaticamente multiplica. Porque você vai saber usar. Né? E ele, então, vai colocar assim, né? Quem trabalhou muito, juntou os bens, tem direito? Tem direito sim. Mas muitas vezes a criatura fica orgulhosa. E o que ela faz com os outros, né? Se você trabalhasse como eu trabalhei, você conseguiria. Ela esquece que foi pela bondade de Deus que ela conseguiu aquilo. Porque outros fazem até muito mais e não conseguem. Então a pessoa fica indiferente, egoísta, orgulhosa, é o que ele coloca aqui, né? E aí, mas já oportuno eu falei. E aí ele fala uma coisa, né? Que a gente, quando passar por uma prova, como a de Jó, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Seja feita a vontade de Deus, né? Que a gente entenda isso. Porque Jó perdeu, né? Perdeu saúde, perdeu tudo. E tem gente que fala assim, é uma lenda. Que seja uma lenda, mas é uma história boa. É uma história de que quem aceita a vontade de Deus fica muito bem sempre, né? E quem acha que é só Jó, pensa em Chico Xavier. Quantas atribulações, quantas aflições ele passou e ele se submeteu pela vontade de Deus. Né? Ele aceitou com vontade de Deus. E é um espírito tão vitorioso que tem as narrativas, né? Que ele desencarnou e foi recebido pelo próprio Jesus. Não é pouca coisa não, né? É quem sabe, né, trabalhar. E aí ele coloca, rejeitar a fortuna quando Deus a concede é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Então, eu falo assim, eu não ligo para nada, isso não é virtude não, isso é vida de relaxamento. É preguiça, é não querer trabalhar. Ele diz, saber passar sem ela. Quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a possuímos e saber sacrificá-la quando necessário, isso é agir segundo os desígnios do Senhor. Então, gente, que a gente saiba perder, que a gente saiba usar, mas que a gente saiba desapegar. E tem um grande exemplo, que é o Dr. Dias da Cruz, que ele possuía Pinheirais, no sul, né, Santa Catarina, Paraná, tudo isso. No momento que no Rio Grande do Norte houve uma enchente, e aí as creches, as instituições todas acabaram, o que ele fez? Ele cortou os Pinheirais e pagou o frete do Paraná para o Nordeste, para que fosse tudo reconstruído. Então é isso, né? Ele era rico, e se ele não fosse, né? Ele tinha fortuna, mas na hora que ele precisou tirar para auxiliar o outro, ele tirou. Então, amigos, tem 2 minutos para Maria Dolores? Só 2. Maria Dolores tem uma poesia que eu adoro, que ela fala que todos nós somos ricos, gente. Isso é muito bom, que a gente às vezes não vê a riqueza que a gente tem, né? Ela diz assim, não digas a uma irmã que nada tens,
ante a dificuldade com que te recriminas. Na grandeza do mundo com que Deus nos resguarda, observa o valor das coisas pequeninas. Reflete na semente diminuta, na terra áspera e seca em que se enfresta. Apesar do deserto que a rodeia, pode ser o início da floresta. Pensa na gota medicamentosa ante a dor convulsiva de impacto violento. Simples gota lembra a pétala de rosa, acalmando o poder do sofrimento. Olha a mansão moderna, elevada ao brilho da terra enobrecida e renovada. Como seria pobre em força e segurança sem a presença humildes da tomada? Não digas à alma irmã que te sentes inúteis. Não existe no amor donativos plebeus. Tens contigo a força da alegria, o sorriso da fé e a proteção de Deus. Então, que a gente possa se sentir rico, dar do que temos, dar do que somos, aprendendo a receber também, aprendendo a perder e administrar, porque esse é o projeto de Deus, né, na vida de cada um de nós. Obrigada pela oportunidade, muita paz. Muito bom esses 2 últimos minutos. Como não passar por eles, né? Não é isso? Um poema de Maria Dolores, falado pela nossa querida Deusa. Imperdível, meu. Obrigada, Deusa. Muito obrigada. Foi muito bom estarmos aqui estudando com a nossa companheira, minha amiga de muitos anos. Vamos passar a segunda parte do nosso estudo, que é dedicado ao trabalho de passe. Pedimos aos médios que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Mestre Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos que abençoe esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora, a hora do passe. O banquete dos publicanos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? No livro dos Espíritos, no capítulo 1, na primeira questão, nós temos a pergunta: o que é Deus? A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Jesus, em todas as suas palavras, ele se dirigia ao Pai, porque o Pai é amor, é caridade, é onipotente. E Jesus nunca fez diferenciação entre os seus irmãos. Certa feita, Jesus, falando para o seu povo, ele foi informado de que sua mãe e os irmãos estariam presentes. E Jesus perguntou: quem é a minha mãe? Jesus se referia que todas são mães, de que ele era filho do Pai como nós.
Por isso, na oração que ele nos ensinou, inicia Pai Nosso. Que entendamos que o Pai Nosso significa que somos todos irmãos. E se somos todos irmãos, não pode haver diferença, ainda que haja entre os homens encarnados a questão da classe social. Para Jesus, não. Então, Jesus já dizia: vinde a nós os pequeninos, o reino pertencerá aos aflitos. Quando nós fazemos a diferença entre os nossos irmãos, aqueles menos favorecidos, e damos a importância àqueles robustos no aspecto social, nós estamos errando. Nós estamos faltando com respeito e os ensinamentos de Jesus. Como diz no livro Caminho, Verdade e Vida. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. E até hoje, nós ainda não conseguimos alcançar as palavras de Jesus. Por isso, a doutrina espírita, ela é fantástica, porque ela vem nos esclarecer tudo aquilo que no decorrer das nossas vidas nós ainda não tínhamos ou ainda não entendemos. O estudo da doutrina espírita é esclarecedor, é gratificante. A importância de estarmos na casa espírita presencialmente é exatamente para podermos tirar as dúvidas que, fazendo apenas a leitura dos livros, muitas vezes não conseguimos. Jesus falava por parábolas, porque à época as pessoas não entendiam. E ainda hoje continuamos entendendo muito pouco, porque se entendêssemos verdadeiramente, não faríamos distinção entre os nossos irmãos. Que possamos pensar, que possamos refletir sobre todo o estudo que foi apresentado hoje, que possamos entender essa necessidade para podermos progredir na nossa escalada espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Antes de fazermos a nossa prece final, vamos à leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Meus amados irmãos, estamos nós
aqui para ajudar vocês. Não tenham medo. O mundo é de dor, mas vocês são capazes. A fé é fundamental, meus amados. Eu também muito chorei, me desesperei, mas os espíritos bondosos sempre me ajudaram, me encaminharam. Assim como hoje ajudamos e encaminhamos vocês. Por amor, com vontade, com determinação, que estamos juntos a vocês. Não desistam dos trabalhos que a vocês são direcionados. Nós estamos aqui para ajudá-los, para direcioná-los. Vocês são nossos irmãos, quiçá, outrora, famílias que não soubemos valorizar. Peçam ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, para proteger vocês. São homens, irmãos, que muito faliram. Aproveitem, meus amados, aproveitem. A hora é essa. Trabalhem com amor para o crescimento de vocês. Os médiuns só se elevam espiritualmente se estiverem forças para vencer as tribulações da vida. São muitas. Nós, um dia, também erramos. Fomos invigilantes, mas nós nos corrigimos e conseguimos vencer. Também fomos médiuns e lutamos contra o mal frequentemente. Os médiuns não se devem fazer o que acham que pode. Se escutarem com atenção, saberão como agir, como escapar do mal que vos cercam. Como eu tive Emmanuel, que chamava a minha atenção todos os momentos. Eu até reclamava, mas me acostumei. Hoje eu agradeço, Emmanuel, os meus guias
que cuidaram de mim, que me auxiliaram em tudo que eu ia falar, em tudo que eu fazia. Eu pedia ajuda todos os instantes. Como já disse, eu era medroso. Posso dizer, ainda sou. Não trabalho sozinho, trabalho em equipe. E juntos pedimos também preces a vocês. Ai de mim, se não fosse a cobrança de Emmanuel. Vocês, trabalhadores da seara do Cristo, peçam ajuda e nós o ajudaremos. Não esqueçam, são todos falíveis e são todos como capim. Cuidem-se um dos outros, sem olhar quem. Trabalhem no caminho, há muitas pedras, mas com seriedade, disciplina, não cairão, alcançarão progressos em tudo que a vocês for designado. Lembrem-se, são todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Lembrem, são todos vigiados pelo mundo invisível que vos cercam, pelo mal que o querem destruírem e pelo bem que os alertam, que os corrigem constantemente, dentro e fora da casa espírita. Leiam com atenção essas palavras, palavras de encorajamento, de proteção para com todos vocês. Paz, peçam paz pelo mundo, pela terra, pelos espíritos que desencarnaram e que muitos ainda desencarnarão em meio às guerras. São espíritos que, infelizmente, ainda precisam passar por esses tipos de dores. Quantos sofrem, gritam horrores, ainda sentindo as dores, sentindo
seus corpos se desfazendo. Fazem preces, meus amados, por esses irmãos. Façam preces para que consigam ouvir o chamado divino. Que todos vocês se unam, pedindo sempre ajuda ao Pai, misericórdia para a humanidade. Juntos estamos de vocês, trabalhamos para o Cristo e estamos juntos aos cristãos, Jesus e Kardec. Paz a todos vocês, um trabalhador do Cristo. E assim, Senhor, agora todos nós, muito gratos, Senhor, por tudo que recebemos no dia e na tarde de hoje. Nós te pedimos, Jesus querido, que essa paz que nos envolve nesse instante, que fique em nossos corações por todo o dia de hoje. E pedimos, Senhor, a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais que trabalham aqui no nosso SEAP, a nossa casa de amor, e a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por encerrado esse momento de estudos e passes nesta tarde. Graças a Deus.